Vem cá, falas-me do Brasil? Este foi o pedido que fiz a várias pessoas que vieram do Brasil para cá e que me ajudaram a preparar a viagem que eu, afinal, não fiz. Eu sou a Feijão, fotografo, escrevo e ouço muitos podcasts. Vem cá é um podcast onde eu pego nas dicas de viagem que recebi e as transformo na própria viagem. Já que eu não posso apanhar o avião por agora, vou viajando através das memórias generosas das pessoas que, vivendo cá, me trouxeram as suas histórias cruzadas com as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esta temporada tem 6 episódios e todas as semanas vamos dar um longo passeio por vários temas e várias partes das cidades. Hoje vamos à periferia oeste de São Paulo, ao bairro Jardim João 21, e hoje não vamos acabar o passeio numa roda de samba. Vamos falar sobre pintura, cerâmica e das voltas inesperadas que a vida nos reserva. Queres passear connosco? Pega uma gelada e vem cá. Que um samba, uma gelada e o suor da nossa testa ainda são as armas que nos restam. Ele é um artista paulistano, ou não fosse São Paulo a cidade da cultura. Ele agora faz peças de cerâmica bonitas para comermos mais felizes, mas começou desde muito jovem a pintar telas grandes e coloridas. Ele também faz comidas absolutamente maravilhosas e cobiçadas nos encontros de grandes e pequenos coletivos da esquerda portuguesa. E pelo meio, enquanto cozinha, vai cantando alegremente, como se precisasse de estar sempre a espantar a tristeza. Ele está sempre a trabalhar, ou na oficina, ou em alguma cozinha, ou em algum biscate que apareça, por isso é difícil de lhe pôr a vista em cima. Ele é ao mesmo tempo o domingo e a terça de carnaval e a quarta-feira de cinzas. Ele é o Heráclito Lima, um dos amores das cartas que escrevi, e hoje vamos falar sobre como se pode transformar a vida difícil da periferia na louca festa de viver. Começo o dia bem cedo para me encontrar com o Heráclito no Centro Universitário Senac Santo Amaro. Tenho uma viagem de 1h30 pela frente, por isso vou começar por falar do Heráclito a partir de uma canção do Tim Bernardes, a primeira do último álbum, chamada Nascer, Viver, Morrer, onde o Tim Bernardes diz: nascer outra vez bem no meio da vida, de facto acordar e enxergar cada dia. As coisas existem com força e magia e eu sou a consciência da coisa que eu sou. Eu quero e eu amo e eu posso e eu vou viver. Na realidade, que é onde é possível, às vezes sem nem perceber que está vivo, às vezes na barra, às vezes na boa, no mundo, na mente, no sonho e no ser, no raro momento infinito viver. E eu acho que esta forma de descrever uma certa resiliência me ajuda também a descrever o Heráclito como eu o vejo, num constante ciclo de recomeços. Ele cresceu na periferia e mesmo assim escolheu ser artista. Depois, para ser artista, resolveu estudar gastronomia. Depois mudou-se para Portugal e foi uma das pessoas vergonhosamente despejadas do mediático prédio Santos Lima, em Lisboa. E mudou-se novamente para a periferia. Foi estudar cerâmica para Coimbra e acabou por se mudar depois para as Caldas da Rainha, onde tem agora a sua oficina. Há sempre muitos recomeços na história do Heráclito. Acho que tem uma coisa do Brasil e dos brasileiros. Eu acho que isso é uma coisa... Assim, a gente nunca quer generalizar uma cultura, um país. O país é muito grande, tem 220 milhões de habitantes. Mas somos, exceto os indígenas que vivem lá, somos todos filhos de imigrantes, em algum contexto. E somos misturados dentro desse contexto de imigração também. Então, acho que acaba se criando uma certa facilidade também de adaptação. Depois que também o país sempre foi um país subdesenvolvido, onde a grande maioria da população precisa criar meios de sobrevivência. Então vão criando-se também naturalmente, desde muito cedo, vai se criando ferramentas
E as pessoas vão procurando um jeito, que é o que chamamos o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro vem disso, vem da... Ok, a necessidade apareceu agora, tem uma nova necessidade. O que fazemos? A gente não pode desistir, né? Então temos que achar um meio de transpor essas barreiras. E aí chega o jeitinho brasileiro. Se você não tem uma casa e você precisa morar, e o que você tem é os seus braços, você vai construir essa casa. Se você não tem um pão, mas você tem um saco de farinha de trigo, você vai aprender a fazer o pão. É uma coisa muito bonita do povo brasileiro, principalmente do povo que nasceu numa periferia. Ou seja, já estamos numa periferia do mundo e nascemos ainda num lugar mais periférico ainda. Num bairro mais afastado do centro de uma grande cidade. E é nesse contexto que a gente vai descobrindo meios de sobreviver. Vejo nessas crises também oportunidades para se conhecer, de autoconhecimento e de como fazer diferente, como achar porque na verdade a vida tá cheia de oportunidades. Foi uma coisa também que politicamente Portugal me ensinou muita coisa, também a convivência com esse grupo de amigos que temos. Tá nesse contexto também me ajudou a perceber muita coisa, a perceber inclusive que também gosto de um privilégio, apesar de ser um imigrante, de ser da periferia, de ter nascido numa família humilde, ter sido criado de uma maneira bem diferente do que um europeu médio é criado, é educado, mas também reconheço vários dos meus privilégios. No meio do percurso de ônibus, passo entre a Vila Mariana e o Parque Ibirapuera. Sei que vou querer vir aqui um dia, a este que é um dos parques mais visitados e fotografados do mundo. No início da colonização, estava aqui uma aldeia indígena. Nessa altura, o terreno era encharcado e havia ibirapueras, palavra tupi para árvores velhas. Já no século XX, foi demonstrado um desejo de ter aqui um grande parque, como aqueles grandes parques das cidades europeias e norte-americanas. Mas como o terreno tinha demasiada água, era preciso fazer alguma coisa para construir esse grande parque. Então, em 1927, foi feito um grande plantio de eucaliptos para drenar a água do solo. Só em 1954 foram inaugurados os 158 hectares do Parque Ibirapuera, com um anteprojeto do importante arquiteto paisagista Burle Marx e os edifícios do Oscar Niemeyer, de quem já falámos no passeio com a Isabela. Se eu tiver sorte no dia em que aqui vier, talvez ainda apanhe um daqueles concertos gratuitos para 100.000 pessoas que às vezes rolam aqui. Sei lá, um Gilberto Gil, uma Alcione, um Zeca Pagodinho, uma Betânia. Para quem quiser visitar, fica já a dica que, geralmente, no final de junho, há um grande festival com grandes nomes de cartaz. É o Festival Turá e, já agora, não é gratuito. Vale a pena fazer esse passeio, não só o passeio no parque. Também tem, dentro do parque tem vários museus. Tem a Oca, tem o prédio da Bienal, tem o prédio da Bienal, tem o Museu de Cultura Afro, que é um museu também super bom para ir visitar. Bem, se já estamos a ouvir a voz do Heráclito, é porque já estamos a chegar ao Senac Santo Amaro, onde ele estudou gastronomia. O Senac é uma instituição como o SESC, mas virada diretamente para a educação. O Senac, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, também foi uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio em 1946. Começou com cursos profissionalizantes e agora tem vários polos universitários com cursos superiores, profissionais e cursos livres também. Quando o Lula era presidente na época e o Ministério da Educação lançou um programa de bolsas para estudar em escolas privadas. Eles aumentaram muito a rede de universidades no Brasil naquela época, muitas vagas, mas também criaram esse programa que dava bolsas para pessoas que não conseguiam pagar. E
eu já estava há quase 13 anos fora da escola e decidi fazer o exame do ensino médio, que nós chamamos de Enem. E fiz o exame e fiquei muito bem classificado. E eu falei assim, nossa, e agora eu vou fazer o que com isso? Eu falei assim, agora eu preciso pensar muito bem o que eu vou fazer com isso. Mas claro, eu tava uma pessoa que não tem uma orientação, jovem, não tem uma orientação, eu falei assim, podia fazer arquitetura, eu podia até fazer medicina, que era um sonho de Quis fazer infância. estilismo. Ou fazer moda, podia fazer qualquer coisa, mas sempre tive as voltas de cozinhar para os amigos, de grandes festas na minha casa com um monte de gente e cozinhar quantidades e tal. Eu já tinha tido também uma experiência de trabalhar numa cozinha e os meus amigos falavam assim, mas você cozinha tão bem, então por que você não faz gastronomia? Que era um curso que tinha de repente virado um curso da moda no Brasil na época. E eu calculando bem, pensei, eu preciso de uma outra ferramenta que não seja a arte. Porque se eu não conseguir sobreviver de arte, eu preciso saber fazer outra coisa. Porque, óbvio, uma pessoa que vem de uma origem humilde, conseguir viver só de arte é uma coisa muito mais difícil. E falei assim, olha, se calhar é isso. Eu vou fazer gastronomia para poder ter mais ferramentas. Mais ferramentas de sobrevivência mesmo. E por final foi um bocado isso. Eu cozinho muito, eu acho que eu cozinho bem, gosto de cozinhar, mas definitivamente a gastronomia não é minha paixão. É um momento que eu gosto de gozá-lo, mas não é a paixão da minha vida. A paixão é as artes. Para mim é muito emotivo também cozinhar para as pessoas e ver a cara delas. E depois ter essa comunicação através da comida. A própria história da gastronomia te mostra como são construídas as sociedades através de determinado produto, por exemplo. Tem um livro do Ferreira Goulart que é a Filosofia do Açúcar. Que ele conta a história como a construção social do Brasil, como o Brasil foi construído socialmente através do açúcar. A escravatura, depois a abolição da escravatura, de como as pessoas, as mulheres negras que foram jogadas na rua, elas faziam o quê? Elas faziam o quê depois? Elas começaram a fazer os quitutes, fazer os doces e vender isso em tabuleiros, né, nas ruas. E é ali que elas conseguiram sobreviver, porque elas foram jogadas na rua sem emprego, sem nada, sem casa. Os escravos viviam nas fazendas, ou viviam nas casas dos senhores de escravos. E de repente eles perderam o trabalho, perderam a comida, perderam a casa, perderam tudo. E tiveram que reconstruir toda a sua vida. E ele vai contando um pouco a história da mercantilização também do açúcar e de como isso foi usado também dentro da sociedade, né? Tanto na parte mais rica quanto a parte mais pobre. Vamos fazer uma viagem no tempo. Apanhamos o ônibus que o Heráclito apanhava quando estava a estudar aqui e daqui a mais ou menos 1h30 estaremos em frente à escola onde ele andava décadas antes. É uma escola pública, chama-se MF João 23 e é uma escola modelo. Essa escola também era uma escola que a gente chama em São Paulo uma escola corredor. O que é isso? A escola corredor é uma escola que ficava entre o centro e a periferia. Porque os secundários eles ficavam sempre nesses corredores. Mas era uma escola pública. Era uma escola pública também. Essa escola era uma escola gerida pelo Estado, pelo governo do Estado. Mas a escola que eu fui alfabetizado era uma escola da prefeitura. E eu não sabia, mas eu lembro de ter muitos equipamentos na escola. E quando criança, de a gente ter jogos, de ter biblioteca, de fazer muitos exercícios na biblioteca. Ter uma estrutura física mesmo, uma escola bastante interessante. Depois, adulto já tinha, sei lá, uns 27, 28 anos, num bar, conversando com um cara. Falei que era desse bairro. Ele falou assim, eu sei onde que é. Eu sei onde é esse bairro. Aí eu falei assim, mas, tipo, por que você sabe? Ele falou assim, não, porque eu trabalho na Secretaria de Educação. E tem uma escola lá que é uma escola modelo. Que é o Jardim João 23, o nome da escola também era Jardim João 23.
E ele falou assim, essa escola sempre foi uma escola modelo. E eu falei assim, olha, que interessante, eu não sabia. Foi um acaso para ti. Foi um acaso Sim. para mim de saber ter essa informação. A escola e a casa do Heráclito ficavam no bairro Jardim João 23. Um bairro de autoconstrução, com ruas longas, casas baixas e coloridas e com muita influência nordestina. O Heráclito mostrou-me uma fotografia do bairro. Vou mostrar-te também. Há muitas cores e muitas linhas nesta fotografia vertical. Debaixo do céu branco e para lá do protagonismo do grande poste de alta tensão, há várias pecinhas de betão, pintadas de branco, cinzento, verde, azul, amarelo, vermelho, roxo, laranja. Há várias casas, todas diferentes em tamanho, número de janelas, inclinação do telhado ou orientação solar. Às vezes, pelo meio das pecinhas de betão, surgem árvores, grandes memórias de que a vida também tem as suas raízes no meio do caos aparente. Lá embaixo, atrás dos cabos elétricos que se atravessam na paisagem que conseguimos ver daqui deste ponto alto, há motas e carros estacionados. Há pessoas que atravessam a rua pouco movimentada e pessoas que estão sentadas na paragem de ônibus à espera que a vida também seja colorida. Intuição quer cantar, tira um segundo para ouvir, que eu não costumo falhar. Esta é uma fotografia tirada de uma das janelas da casa onde o Heráclito cresceu, lá no topo do bairro. Foi com a inspiração desta e de outras vistas de janelas da sua casa que o Heráclito decidiu ser pintor. Essa fotografia é tirada do topo da casa da minha mãe, onde eu nasci e cresci. Aquele ponto era o meu ponto de partida para observar o mundo e o que o mundo me trazia só daquele ponto, do ponto da minha casa. Ou seja, com todas as janelas daquela casa, como você disse, sem orientações solares. Ela estava, às vezes, virada para uma outra janela, às vezes virada para a casa do vizinho, às vezes virada para uma paisagem mais ampla. E daí começou a surgir um bocado esse meu trabalho e essa minha obsessão pelo abstracionismo geométrico. Depois esse trabalho foi crescendo, foi criando outras formas, foi ficando mais abstrato. Tudo isso a partir dessa pesquisa também desses mestres, porque na pintura, nas artes visuais, eu sou mais autodidata, tive poucas aulas de pintura, tive pouca educação artística, na verdade. Então, como o abstracionismo geométrico do século XX era uma coisa que me chamava tanta atenção e que me tocava muito, que seguia um bocado esse caminho, então comecei a pesquisar os artistas dessa época. Os artistas brasileiros, principalmente, mas depois foi Que artistas brasileiros é que há? O Volpi, por exemplo, é um deles. O Arcangelo Iannelli. Nunca ouvi falar. Sim. A própria Tomi Otaki também. Na verdade, eles são brasileiros, mas não muito brasileiros, como ninguém é brasileiro no Brasil, a não ser os indígenas de novo. O resto é tudo descendentes ou imigrantes também de outros países. Foram muito cedo, foram antes da guerra ou foram durante a guerra para o Brasil. E esses artistas, então, comecei a perceber um pouco como foi o percurso deles. E eu falei assim, ok, eu posso simplesmente fazer um desenho a lápis, colorido, da paisagem, e depois daí começar a depurar essa ideia e trazer mais o abstrato. Depois a Maluda também me impressionou muito quando eu estive aqui. Quando eu vi os quadros dela, eu falei assim, nossa, ela pinta Lisboa, super geométrica, super abstrata também. Esses movimentos artísticos, eles acontecem em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Chegamos à escola, à MF João 23. Vista de fora, parece igual a todas as outras construções do bairro, mas o muro é mais comprido. Não é alto, não parece esconder nenhum edifício alto e é tão colorido quanto o que acontece no resto do bairro. Vários metros de parede verde, que em algumas partes vai ganhando algumas pinturas figurativas,
e noutras ganhando uma textura de trepadeira que vai cobrindo e descobrindo à medida da poda. Não temos mais nada para ver aqui e a fome já começa a apertar. Vamos procurar um mercado de rua. Para comer o quê? Um pastel de feira com caldo de cana. Caldo de cana com pastel. Sim, numa Um feira. pastel de feira. Porque no Brasil no São Paulo tem muitos mercados de rua. Que vende frutas e todos os mercados têm o pastel de vento. Caldo de cana com pastel. O caldo de cana é o que você acompanha, porque sempre tem. Todas as feiras livres tem o caldo de cana, que é uma barraca, um vendedor que tira o sumo da cana na hora, e o pastel, que é uma fritura também, mas tem uma opção vegetariana. Ok. Não tem opção vegana, mas tem vegetariana. Depois de nos empastelarmos, vamos caminhar um pouco até ao sítio do pai do Heráclito. É uma avícola e mercearia que está há décadas na rua Padre João da Cunha, 272. Visto de fora, parece um boteco simples, que aproveita o espaço coberto para uma esplanada com meia dúzia de mesas e cadeiras de plástico. Em cima, um pouco mais atrás, a fachada de um andar que parece uma casa, e foi onde o Heráclito teve o seu primeiro ateliê. Entramos. À direita, uma placa com a frase: "Frangos vivos, abatemos na hora." Mostra que não é o sítio ideal para pessoas sensíveis. Ouvem-se as galinhas e patos que estão na capoeira e ouve-se o facalhão a bater na bancada. Alguns homens estão na esplanada a beber uma cerveja, enquanto o pai do Heráclito desmancha cuidadosamente um frango na bancada atrás do balcão, com um mosaico hidráulico totalmente gasto debaixo das suas galochas. Dali, ele tem vista para tudo: para a esplanada, para as várias arcas, para as prateleiras das latas e frascos de conservas e para a televisão, que está ligada num jogo de futebol. As paredes estão cheias de placas, calendários, cartazes e, pelo meio, uma fotografia de família. O casal, com as suas 3 filhas e os seus 3 filhos, já todos adultos. Não sei se nessa altura o Heráclito já era pintor e se, entre as suas irmãs, já havia uma fotógrafa e uma palhaça. Também há nestas paredes 2 máquinas de jogos e no balcão uma torre enorme de caixas de ovos para vender. Passei a minha adolescência inteira trabalhando com meu pai, aquela bodega da aldeia que vende tudo. Vende desde o frango, a galinha Viva e morta, e vende tudo. Meu pai até é o último moicano dentro da cidade de São Paulo, que ele conseguiu essa licença há 40 anos atrás e não conseguem fechar aquilo porque ele tem uma licença. Eu acho que o próprio espaço do meu pai, essa bodega do meu pai, era um lugar para se comer. Também tem comida para se comer. Uau. Comidas. É mesmo tudo. Sim, comidas loucas que ele faz para a comunidade dele, né? Que ele faz mais para os amigos, né? Mas é o teu pai que cozinha? Meu pai cozinha Lá super no... bem. Ah, ok. Uau. Meu pai era o cozinheiro da minha casa, assim, porque a minha mãe nunca gostou de cozinhar. Não, ela cozinhava, claro, pra gente no dia a dia, mas era uma tortura pra ela ir pra cozinha. Mas meu pai não cozinhava no dia a dia, né? Claro que ele fazia aquele... Claro. O churrasco. o macho, né? Claro. Que, tipo, vou cozinhar no fim de semana pra aqui, tipo, fazer Uma coisa especial. uma coisa especial. E meu pai é filho... Meu pai migrou muito jovem pro Brasil, para São Paulo. Foi com 4 ou 5 anos, quando ficou órfão. E a minha avó casou... De mãe e de pai? Não, de pai. O Heráclito. Ok. Quando meu avô Heráclito morreu num acidente, fizeram um casamento às pressas com a minha avó, com um segundo casamento. E eles migraram logo em seguida para São Paulo. Mas meu pai tem uma memória, talvez da memória dos tios também, que ainda conviveu durante a sua juventude, mas tem uma memória nordestina assim muito forte e uma memória, diria, também portuguesa, porque depois eu descobri que meu pai é um dos homens mais portugueses brasileiros que eu conheço. Apesar de nunca ter cá vindo. Apesar de nunca ter cá vindo, ele é a pessoa que comia os chouriços, as morcelas,
Também, quer dizer, ele tem um sítio onde tem tudo, é normal que... Mas ele aparecia com isso, mas não era no dia a dia, a gente não comia aquilo no dia a dia, não era uma coisa que estava no mercado, entendeu? Que é no supermercado mais próximo que a gente encontrava. Eu não sei onde ele encontrava aquelas coisas, mas os feijões, as feijoadas, que no Brasil a gente pensa assim, a feijoada é a feijoada preta, feijão preto, é o feijão preto, sim. a feijoada carioca. Sim. Meu pai fazia as feijoadas das mais diversas maneiras possíveis e eu só descobri que existia outros tipos de feijoada quando vim morar em Portugal. Porque em Portugal também tem a feijoada transmontana, tem outras maneiras de preparar uma feijoada. Passeamos um pouco por estas ruas, mas logo voltamos a pegar o ônibus para mais uma viagem de 1 hora até ao centro. Marcámos encontro com uma amiga na Livraria Simples, que fica na Bela Vista. Essa viagem do 7545, Okay. que é o que sai do Largo do Paissandu, ou do Patriarca, não sei qual, mas são lugares bem centrais, bem perto uma do outro. Você vai pegar ali e você vai atravessar a cidade, a zona oeste da cidade toda, e você vai conseguindo perceber a estratificação da cidade, assim. A cidade vai mudando a paisagem, a cada quilômetro vai mudando, até você chegar na periferia, que esse bairro onde eu nasci e cresci é um bairro limítrofe. Este percurso que o Heráclito acabou de descrever é no sentido inverso, como se estivéssemos a voltar do centro para cá. Por isso, o que vamos vendo na paisagem é a cidade a tornar-se mais moderna, betonizada e elitizada. E aproveitamos a vista para falar sobre a arte atual do Heráclito. Foi uma coisa que eu comecei a perceber ainda no curso de cerâmica, que poderia também ter, como alguns colegas do curso começaram a ir mais para a escultura durante o curso, e eu fui mais para os utilitários. E depois, durante esse processo, e também de pesquisa, de conhecendo mais a cerâmica, eu falei assim, nossa, mas eu posso, de repente, fazer a comida e colocar Tudo. dentro dessa... Eu posso fazer tudo, Eu posso pintar as minhas peças. Pintar as peças, colocar comida dentro das peças, servir. Posso criar pratos especiais, pratos de cerâmicas especiais para determinado prato e juntar essas duas coisas, ou não, ou fazer pratos, porque depois aí você vai... A minha parte criativa também vai me levando para o abstrato, né? Ou fazer pratos sem nada, ou pratos sem fundos, né? Para transmitir uma outra mensagem, um outro questionamento. Você tem fome do quê? Esta conversa faz-me lembrar um artista brasileiro que eu conheci e que também cruza a escultura com a comida. Ouvi falar dele a primeira vez num restaurante em Beja, o Pipa Velha, que por sinal faz uns belos ovinhos com espargos. Este jovem artista chama-se Eduardo Freitas, ele é de Ponta Grossa, no Paraná, mas vive cá em Portugal há uns anos. E o trabalho dele é muito curioso, meio irónico, meio realista, às vezes um pouco impressionante. Aconselho a pesquisa para quem tiver curiosidade. O Instagram dele é @edul_freitas. Quando chegamos à Livraria Simples, a Mara já nos espera para irmos conhecer o seu boteco e acabamos lá o dia com um chopp e uns petiscos de final de dia. E agora ela está com um box, um pequeno box debaixo de um viaduto, que é de frente ao Teatro Oficina. Então é um lugar muito interessante também, porque é na Bela Vista. A Bela Vista é um bairro que ainda resiste muito à gentrificação, à destruição do bairro. É central ainda. É bem central, mas ainda tem as vilas operárias dos antigos trabalhadores que trabalhavam nas fábricas. Tem algumas coisas muito peculiares, assim, de uma cidade que tenta resistir à verticalização. Se calhar também ela, sei lá, pode também te levar ao Teatro Oficina, para você conhecer o Teatro Oficina eu vou querer por ir lá, de dentro. certeza, sim. E porque ela conhece... E ver algum espetáculo lá, eu quero ir. Porque ela conhece os diretores e conhece os atores todos do teatro, talvez. E entrar também
vai entrar no teatro um dia de peça, mas entrar no teatro também vazio é um impacto, assim. Para mim foi super impactante ter entrado no teatro. Porque é muito diferente, não é? Por dentro não é um teatro clássico. Sim, não é um teatro clássico. É uma rua, é uma... É o ar livre? Não, é uma... O teatro é uma rua. Nesse espaço rua chama Lina Bobardi, eu acho, que é o nome da arquiteta que projetou o teatro. Já falámos da arquiteta Lina Bobardi quando fomos ao MASP, ao Museu de Arte de São Paulo, com o Pedro Ivo. E agora o Heráclito vai fazer uma outra referência ao dramaturgo Zé Celso, que morreu em 2023 e causou uma grande comoção no meio teatral brasileiro. Ele foi o criador do Teatro Oficina, um marco no teatro paulistano. E o teatro, o Zé Celso é um cara super resistente também, porque o teatro também está num espaço vizinho a um terreno do Silvio Santos, que é um terreno gigantesco, que eles querem construir torres gigantescas. E ele lutou durante a vida inteira dele para que aquilo fosse transformado num parque, né? Porque a cidade já tem muito concreto. Não precisa de mais. Concreto é cimento. Sim. Já tem muito betão para tudo quanto é lado. E se construírem torres ali, vão acabar com o teatro. Vão deixar o teatro... Vai ficar tão reduzido no meio daquilo tudo que vai perder essa essência, né? E é um projeto de uma arquiteta. Enfim, é arte. O teatro é arte em de todos os lados. Ele precisa ser preservado, isso também. Não só o que está dentro do teatro, mas o edifício e o entorno do edifício. Já deves ter percebido que hoje vamos acabar a nossa noite no teatro e não numa roda de samba. Enquanto não é hora, comemos no Box 62, que se fores pesquisar é Box 62, da chefe Mara Rasmussen. Um belo feijão preto com farofa, banana da terra frita e arroz. A porta já está fechada, porque o boteco não serve jantares, mas dizem as boas línguas que os apreciadores de coxinha têm de vir aqui provar uma, ou todas, das 5 variedades de coxinha. Uma delas é vegetariana, o que calha mesmo bem, porque eu quero cá voltar. Enquanto como o meu feijão, peço ao Heráclito para nos deixar o nosso samba de final de passeio. Vou escolher de um paulistano também, que porque você sabe que o samba nasceu na Bahia, cresceu no Rio e morreu em São Paulo, né? Por isso é chamado túmulo do samba. Tem uma frase muito polêmica, que é: o São Paulo é o túmulo do samba. Isso acompanhou o Vinícius até a morte dele e vai continuar mesmo depois da morte. Por que ele falou isso daí? Ele foi defender um artista numa boate. E o Johnny Alf estava tocando e as pessoas estavam conversando muito alto. Então ele falou, vamos parar de conversar, ter respeito a esse artista que está tocando, que é um grande artista. E os caras, uma boate de pó, bebendo, não enche o saco, não sei o quê. Aí ele ficou muito bravo com o pessoal, falou, o cara falou, aqui é São Paulo, você falou um negócio de São Paulo, ele falou, aqui São Paulo é o túmulo do samba. E tinha um jornalista lá perto, com essa discussão, e pegou só essa frase. Mas ele estava numa boate de São Paulo, ele adorava São Paulo, depois ele falou, me arrependi tanto de ter falado isso. Eu fui procurar o túmulo do samba, queria rezar no túmulo do samba. Então, se você quer um samba, é um samba que também fez companhia para mim num dos momentos bastante críticos, que também foi um momento criativo dentro desse vai e volta, que é o samba da Dona Irene Barbosa, que chama Saudosa Maloca. Sim. Eu acho que esse fala de um despejo, sim, fala também de uma amizade, fala de uma maneira de dar a volta por cima. É isso. Fala um bocado dessa coisa de São Paulo também, de destruir as coisas para se construir coisas novas e de alguma maneira destruir a história também. A história arquitetônica da cidade foi destruída para construir os prédios, os arranha-céus, e ele fala um bocado disso, né? Sobre essa que tem até hoje essa paisagem, né? Que remete a essa paisagem da cidade. Se o senhor não está lembrado,
dá licença de falar, ali onde agora está, esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. E isso aconteceu na cidade toda. E você vai, algum momento, quando estiver andando na Avenida Paulista, por exemplo, você vai ver os palacetes ainda dos antigos barões do café, que ainda resiste na Paulista. Do lado, um prédio de 40 andares. Tipo... ou mesmo na Bela Vista, você vai ver também uma paisagem muito vertical e aquelas casinhas ainda, aqueles sobrados que ainda resistem naquela zona. E essa música sempre me leva a esses lugares da cidade. E foi uma música que foi um hino para mim durante o meu despejo do Santos Lima. Eu cantava muito essa música, assim, eu cantava um bocado como para expurgar essa experiência de estar perdendo a sua casa, tipo... Posso pegar as palhas no jardim e para esquecer nós cantemos assim. Saudosa mamãe. Os homens da razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando joga a favor. Deus dá o frio conforme o cobertor. Neste episódio ouvimos Periferia, de Ratos de Porão, Ninguém Faz Festa, de Luca Argel, Nascer, Viver, Morrer, do Tim Bernardes, Bolo de Fubá, tocado por Kizumbamba, Meu Rap Jazz, da Tássia Reis, Caldo de Cana com Pastel, de Lutav, o guitarrista Yamandu Costa a tocar Lusa. O Yamandu Costa também vive cá em Portugal. O Toquinho a explicar de onde vem a frase São Paulo é o túmulo do samba. E ouvimos também a música Túmulo do Samba, por Roberto Riberti. E Saudosa Maloca, cantada por Maria Rita. Dias felizes da nossa vida. Na próxima semana vamos fazer uma curta pausa e voltamos na semana seguinte para um passeio longo no Rio de Janeiro com o Luca Argel. Podes aproveitar esta pausa para fazer os passeios que ainda não fizeste ou para partilhar este passeio com amigos. Até lá! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.